Muitas pessoas já ouviram falar nele, no Enoque bíblico e histórico. Mas, afinal, quem foi Enoque? Qual sua descendência? Enoque é um personagem bíblico muito conhecido, especialmente pelo fato de ele não ter provado a morte. A Bíblia diz que Enoque não morreu. Neste vídeo, você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Enoque. A história de Enoque é descrita no livro de Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco, escrito por Moisés, onde Enoque é citado como uma pessoa que viveu no início dos tempos, no período do mundo pré-diluviano. Enoque é, portanto, anterior ao dilúvio. Enoque foi o sétimo depois de Adão. Ele vem da geração de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva que nasce após a morte de seu irmão Abel. Podemos encontrar todos os detalhes das 7 gerações no início do capítulo 5 de Gênesis. A versão resumida, encontramos em 1 Crônicas 1 do 1 ao 4, Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. É assim que o autor das Crônicas começa a história de Israel, pelas gerações que começam em Adão e terminam nos filhos de Noé. Sabemos muito pouco sobre Enoque. Porém, o pouco que sabemos, nos permite entender a causa de Deus incluí-lo na lista de heróis da fé, de Hebreus capítulo 11, cujo testemunho devemos imitar, enquanto perseveramos nós também em nossas próprias histórias de vida. Numa geração onde as pessoas viviam séculos e séculos, Enoque foi o homem de sua época que menos viveu, foram 365 anos de vida. Isso era considerado pouco em sua geração e, especialmente, dentro de sua descendência. Em comparação, Enoque foi o pai de Metusalém, e esse seu filho foi o homem que mais tempo viveu sobre a face da terra, morrendo o filho de Enoque com 969 anos de idade. Ninguém na longínqua geração de Sete, filho de Adão, viveu tanto tempo. O mundo na época de Enoque não era muito diferente do nosso. A maldade e o pecado já enchiam a terra que, após somente 4 gerações, seria totalmente destruída. É possível que muitos contemporâneos de Enoque tenham morrido no dilúvio, evento no qual se destacou Noé, seu descendente. Enoque era filho de Jared, e vem da geração de Sete e Enos. No tempo de Enos, a Bíblia diz em Gênesis 4, 26 que se começou a invocar o nome do Senhor. A Bíblia revela que Enoque tinha um relacionamento profundo com Deus. Isso fica claro na afirmação bíblica que diz que Enoque andou com Deus. Curiosamente, de todos os personagens da Bíblia, essa expressão andou com Deus é aplicada apenas a Enoque e a Noé. Inclusive, vale mencionar que Noé foi o bisneto de Enoque. De acordo com o relato contido em Gênesis sobre a idade dos patriarcas, Sete e seus filhos ainda viviam, quando Enoque foi tomado por Deus, bem como Matusalém e Lameque. É bem provável que Enoque tenha se destacado diante de seus antepassados, razão pela qual ele nem mesmo conheceu a morte. A Bíblia apenas diz em Gênesis 5, 24, que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque, juntamente com o profeta Elias, foram os 2 homens no Antigo Testamento que não experimentaram a morte. De certa forma, o que aconteceu com esses 2 homens de Deus prefigura o arrebatamento futuro da Igreja de Cristo. Sobre este personagem bíblico existem também os livros atribuídos a ele também chamados pseudoepígrafos, o primeiro livro de Enoque e o segundo livro de Enoque, que fazem parte do cânone de alguns grupos religiosos, principalmente dos cristãos da Etiópia, mas que foram rejeitados pelos demais cristãos, por não terem sido inspirados pelo Espírito Santo, e pelos hebreus, por serem particularmente incômodos do ponto de vista político. Todavia, a Epístola de Judas, no Novo Testamento Bíblico, faz uma menção que seria atribuída ao livro de Enoque, fazendo uma breve citação nos versos 14 e 15 de seu único capítulo. De acordo com o livro de Enoque, com estudo comparativo das principais traduções, existem vários livros atribuídos a Enoque, sendo 3 os mais conhecidos.
O primeiro livro de Enoque, ou Enoque etíope. O segundo livro de Enoque, ou Enoque eslavônico. E o terceiro livro de Enoque, ou Enoque hebraico. O mais conhecido é o primeiro deles, que está incluído na Bíblia etíope, e é considerado autêntico pelos judeus da Etiópia, e também era considerado autêntico pelos judeus até cerca do ano 200, tendo feito parte do corpus bíblico hebraico até essa época e tendo sido removido por um rabino, por diversas razões, inclusive políticas. Cerca de 200 anos mais tarde, São Jerônimo, encarregado de criar a Bíblia cristã, se baseou no princípio verdade hebraica, que significava que os livros considerados autênticos pelos judeus, do Antigo Testamento, eram verdadeiramente autênticos. Por essa razão, o livro de Enoque caiu no esquecimento no Ocidente, até ser reencontrado mais de 1000 anos depois. O primeiro livro de Enoque foi traduzido e publicado no Brasil pela primeira vez em 1982. O livro de Enoque é extremamente polêmico, por abordar questões sexuais e raciais. Uma das polêmicas é a dos anjos caídos que desceram dos céus para ter relações sexuais com mulheres que consideraram atraentes e geraram gigantes que destruíam a terra. Outra polêmica é que, de acordo com uma passagem, Adão e Eva tiveram filhos negros e Adão era branco, o que indica que Eva era negra. De acordo com os intérpretes, talvez seja possível que o livro de Enoque contenha pelo menos algumas citações do próprio Enoque que foram preservadas e transmitidas por tradição oral. Portanto, de maneira geral, os livros de Enoque são considerados pseudoepígrafos, ou seja, são escritos judaicos que nunca se aproximaram da posição canônica e que também não encontram um lugar nos chamados livros apócrifos. No início do cristianismo, alguns pais da Igreja, como Orígenes e Clemente de Alexandria, aceitaram o livro de Enoque como escritura, mas posteriormente o livro foi rejeitado como parte do cânone bíblico. Os judeus, que possuíam o livro de Enoque desde antes do primeiro século, também o mantêm separado da Torá. Enoque, um personagem enigmático e piedoso, é mencionado na Bíblia em poucos versículos, mas sua presença deixa uma marca significativa na narrativa bíblica. Com uma vida marcada pela fé e um destino extraordinário, Enoque é um dos poucos personagens que não experimentaram a morte, sendo arrebatado diretamente por Deus. O relato bíblico sobre Enoque destaca sua vida notável e íntima com Deus. Ele não apenas viveu uma longa existência de 365 anos, mas, mais notavelmente, andou com Deus durante 300 desses anos. Essa expressão, andou com Deus, implica uma comunhão íntima e constante com o Criador. Enoque não era apenas um observador da fé, mas um participante ativo em uma relação de proximidade com Deus. Sua vida exemplifica a ideia de que a fé genuína envolve um compromisso contínuo e uma jornada diária com o divino. Essa conexão profunda com Deus preparou o terreno para o extraordinário evento do seu arrebatamento, destacando a recompensa daqueles que buscam a Deus de todo o coração. O evento singular do arrebatamento de Enoque é um dos aspectos mais misteriosos de sua história. O relato em Gênesis simplesmente afirma que andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. A ausência de detalhes explícitos sobre esse evento deixa espaço para especulações e interpretações variadas ao longo dos séculos. O autor de Hebreus, ao discutir os heróis da fé, menciona: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Este versículo destaca que a fé foi o catalisador do arrebatamento de Enoque. Sua fé era tão profunda e agradável a Deus que lhe foi poupado da experiência comum a todos os homens, a morte física. A expressão Deus o trasladara reforça o caráter divino e sobrenatural desse evento. A história de Enoque, embora breve na Bíblia, ressoa ao longo dos séculos como um testemunho de fé profunda e de uma comunhão singular com o divino.
Sua vida exemplifica a ideia de que a fé transcende a mera observância de rituais, envolvendo uma jornada contínua e íntima com Deus. A misteriosa partida de Enoque, registrada na Bíblia, continua a inspirar aqueles que buscam entender os mistérios da fé e da vida espiritual. A figura de Enoque, um homem que andou com Deus, desafia-nos a aprofundar nossa própria relação com o divino e a buscar uma fé que transcenda o comum, assim como Enoque transcendeu a mortalidade comum. Canal Sem Fermento. Pregando simplesmente a verdade.